Bom dia a todos, obrigado por estarem presentes neste primeiro painel de debate das Jornadas do Interior com o tema Pensar a Serra da Estrela. Se calhar o tema seria mais repensar, porque pelos vistos ela já foi pensada algumas vezes. Neste primeiro painel o tema é reflorestar, conservar e proteger a Serra da Estrela e são nossos convidados Fátima Araújo Reis, que é a diretora regional do Centro do ICNF, o professor Manuel Salgado, vice-presidente do Instituto Politécnico da Guarda, o João Brito Martins, administrador da E-Redes, e o João Gaspar, responsável das redes sustentáveis e servidões da REN. Eu ia começar com uma pergunta, se calhar um bocadinho pueril e filosófica, mas que tem muito a ver com aquilo que se calhar vamos estar a conversar aqui o dia todo, e a começar por si, a Maria de Fátima, que é: a natureza planeia-se ou conserva-se? Ora, bom dia. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, o Sr. Presidente da Câmara da Covilhã, os restantes autarcas, naturalmente os meus colegas de painel, e agradecer ao Jornal do Fundão o convite que endereçou ao ICNF para vir falar sobre um tema que, de certa forma, é um tema quente, que é conservar e florestar a Serra da Estrela. Se a natureza se planeia, bom, eu acho que hoje temos mesmo que pensar sempre num planeamento das nossas áreas. Sempre que nós conservamos um habitat, aliás, quando as áreas protegidas foram criadas, foi precisamente com o sentido de planearmos, de conservarmos, de facto, a natureza. Vejamos que esta conservação, ela é, no fundo, regulamentada. Falavam há pouco no plano de ordenamento, é um facto, o plano de ordenamento aprovado em 2009, que regulamenta o Parque Natural da Serra da Estrela, obviamente com o objetivo de conservar os habitats e o património natural que existe no parque. Não só, mas também o património florestal. No fundo, desta forma, sim, nós planeamos a natureza, conservamos a natureza, porque no fundo também é esse o nosso propósito, é mantermos ativos os patrimónios naturais e os patrimónios florestais. É possível ter uma dimensão do impacto dos incêndios deste verão, quer na biodiversidade, quer na própria, ou seja, esse levantamento do impacto destes incêndios do ponto de vista daquilo que são os valores patrimoniais de um parque natural. Já é possível termos aqui uma noção desta escala? Em agosto foi de facto um mês, para todos nós, um mês fatídico relativamente ao incêndio da Serra da Estrela. No seu todo foram ardidos cerca de 28 mil hectares, dos quais cerca de 22 mil dentro do Parque Natural da Serra da Estrela. Portanto, é incontornável que, efetivamente, quer o património natural, quer o património florestal, foi de facto muito afetado. Relativamente à área ardida, sabemos que dos 28 mil hectares, cerca de 15 mil são, de facto, floresta e destes 9 mil são pinheiro bravo. Isto dá-nos também aqui, no fundo, a perspectiva de como é que temos a nossa serra em termos de ordenamento, em termos de espécie. Isso sim é que também tem que ser repensado. Poderá ser, de facto, agora neste momento. Portanto, sabemos que em termos de património florestal, sabemos a dimensão que de facto este incêndio afetou. Relativamente ao património natural também, ou seja, realmente tivemos populações e comunidades de património natural como por exemplo, teixos, que de facto foram, portanto, afetados. A nível da fauna, tivemos os habitats da lagartixa que também foi afetado, ou seja, há neste momento um levantamento das áreas que foram afetadas e a dimensão do que realmente foi afetado no Parque Natural da Serra da Estrela. E nestes primeiros meses após os incêndios, como tem sido o trabalho do ponto de vista do ICNF, o que é que têm sido as prioridades nesta fase de consolidação, pelo menos, da área ardida? O incêndio terminou, penso que 18 a 19 de agosto. Nós, na semana seguinte, portanto, a 22 de agosto, tínhamos uma equipa no terreno
constituída por vários técnicos. Técnicos do Departamento de Fogos, técnicos do Departamento da Gestão Florestal e técnicos do Departamento da Conservação da Natureza. Para além destes técnicos que constituíam a equipa do ICNF, convidamos também um técnico de cada município e o técnico da água. E esta equipa fez um levantamento exaustivo, detalhado, das áreas que eram prioritárias para se promover a estabilização de emergência. Portanto, no fim de mais ou menos uma semana e meia, nós tínhamos por conselho o levantamento geográfico das áreas onde era necessário intervir de uma forma urgente, a chamada estabilização de emergência. Foram feitos esses levantamentos, em que é que consiste essa estabilização de emergência? Era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia já referir. Portanto, os levantamentos foram feitos e nesses levantamentos estão referidas, são identificadas as medidas e as ações que são urgentes no território para, de facto, estabilizar o solo. Falamos desde logo da estabilização de encostas. Nós sabemos que a Serra da Estrela tem, de facto, declives muito acentuados, o que em termos erosivos é, de facto, um problema, e uma das medidas era, de facto, cortarmos madeira queimada e, ao mesmo tempo, colocar a madeira queimada segundo as curvas de nível. Outra medida urgente também é, portanto, fazer a requalificação das linhas de água, ou seja, a limpeza das linhas de água. Outra medida era, por exemplo, fazermos sementeiras de centeio com semente local. Aliás, inclusivamente faz hoje, precisamente 8 dias, que fizemos uma ação de voluntariado no Concelho da Covilhã, portanto, onde estiveram reunidas várias pessoas e fizemos uma sementeira de centeio. Isto porque, de facto, o centeio é uma semente que germina muito rapidamente e consegue suster, portanto, os solos, evitando a sua erosão. É também uma das medidas que estão previstas. Fazer também a regularização das plataformas, porque efetivamente elas foram bastante afetadas, e fazendo também correção do nível e, obviamente, limpar passagens hidráulicas, que de facto é também um dos condicionamentos numa situação a seguir ao incêndio. Portanto, todas estas medidas estão identificadas, algumas delas inclusivamente estão a ser executadas por meios próprios do ICNF. Efetivamente, o Sr. Secretário de Estado dizia há pouco que o ICNF está mais dotado de recursos e de equipamentos. É um facto. Aliás, neste momento, consegue-se no território verificar, portanto, a quantidade de equipamentos que o ICNF consegue disponibilizar no meio, desde o apoio ao combate, quando foi em agosto, onde permanentemente, diariamente, nós conseguimos ter cerca de 150 operacionais no apoio ao combate, e no pós-incêndio, ou seja, estou a falar na estabilização de emergência, onde também nós conseguimos dar aqui um forte apoio, não só à população, obviamente, quando foi necessário, quando foi no dia da enxurrada, por exemplo, que prontamente fizemos parte da operação de limpeza na freguesia de Sambeiro, mas também com, portanto, a execução das medidas de estabilização de emergência que estão neste momento a ocorrer no território. Eu tinha efetivamente realizado uma apresentação onde tinha fotografias, onde se poderia ver precisamente alguns trabalhos que estão a ser desenvolvidos no território pelo ICNF. Sim, senhor. Agora eu colocava aqui uma questão ao professor Manuel Salgado. Basicamente sei que tem um pensamento crítico sobre a Serra da Estrela, crítico no sentido construtivo. Há de facto aqui este fenómeno dos incêndios cíclicos e neste contexto de alterações climáticas com condições mais severas, tem provocado aqui problemas em todo o país, mas em particular aqui na região centro. Na sua opinião, há aqui uma experiência acumulada, mas parece muitas vezes que a aprendizagem com o erro ainda não é uma ciência certa em Portugal. Acha que se tem aprendido com o erro no domínio da prevenção dos incêndios e do planeamento da floresta? Muito bom dia a todos. Permitam cumprimentar os colegas da mesa e que têm um tema tão desafiante na dupla qualidade de representação do Politécnico da Guarda e do Geoparque Estrela. Quero congratular as entidades organizadoras destas Jornadas do Interior
adotando o tema de repensar a Serra da Estrela e, sobretudo, colocando a tónica em conservar e proteger a Serra da Estrela. A reflorestação é, naturalmente, dentro deste processo importante. Eu diria que há 3 grandes níveis em que temos que equacionar o processo temporal e espacial, e o primeiro é claramente a nível físico-ambiental, porque se trata de um território que é classificado também como Parque Natural da Serra da Estrela, e, portanto, as intervenções em termos espaciais, físicos e ambientais são prioritários, considerando que esta abordagem holística da paisagem exige conhecermos a fauna, a flora, preservá-la, valorizá-la, bem como os solos, os recursos hídricos, como já anteriormente foram referidos, que são fundamentais para o valor dos ecossistemas e garantir a sua conservação. Este é o primeiro nível. O segundo será do social-cultural, dado que são territórios de baixa densidade, que enfrentam um despovoamento considerável, que naturalmente também tem as implicações a nível económico. Portanto, falando aqui das 3 vertentes da sustentabilidade. Especificando este grande incêndio da Serra da Estrela, que é uma das matérias que tem que ser abordada com muita seriedade para um plano a curto, médio, mas também a longo prazo, exige compreender como ele evolui de uma freguesia do Concelho da Covilhã, depois gerando um grande impacto no coração da Serra da Estrela, que ainda estava mais conservado e tendo progredido para Manteigas, Gouveia, Celurico da Beira e Guarda, que chegou a ter mais de 1.600 operacionais no terreno, por exemplo, 14 meios aéreos. Portanto, foi uma logística impressionante de proteção de civil, de pessoas e bens, e tendo também o conhecimento da realidade do verão de 2017, verão começou na primavera e terminou num outono muito quente e que foi dramático para a região centro de Portugal, a proteção civil foi eficaz, foi competente, apesar das dificuldades que se vivem no terreno neste verão passado. E, portanto, estamos aqui perante um cenário de risco cada vez mais elevado para as pessoas e bens, num incêndio que durou muitos e longos dias, que foi bastante relevado pela comunicação social, nem sempre da forma mais correta, e que contribuiu globalmente para uma imagem negativa da Serra da Estrela. Este tem uma perspectiva do após, que já foi aqui referida também, da forma como o ICNF procurou mitigar as situações que poderiam ocorrer, mas que elas ocorreram já com as primeiras chuvas, que mostram uma situação bastante débil no Concelho de Manteigas e que, mais uma vez, a comunicação social relevou as inundações e arrastamento de solos que são difíceis de contrariar depois de um grande incêndio. E, naturalmente, chegamos a uma abordagem de longo prazo, que no mínimo tem que ter os 10 anos, como o Sr. Secretário de Estado já relevou, para um plano estratégico de resiliência e adaptação desta região às alterações demográficas, climáticas, socioeconómicas, que exigem a definição de novos planos e projetos de áreas integradas de gestão da paisagem. Um dos exemplos que o Sr. Secretário de Estado referiu ontem foi em Oliveira do Hospital, que foi um concelho também que ardeu em 2017, na sua totalidade, em cerca de 6 horas. Era um concelho que tinha os projetos IFE, que mais desenvolveu o ordenamento do território e florestal, e que, naturalmente, neste momento tem 6 AIGPs desenvolvidas para organizar o território. E, portanto, naturalmente que há todo este trabalho de mitigação, mas tem que haver esta visão estratégica de comprometimento dos vários interlocutores no território e de assumirmos, naturalmente, as instituições de ensino superior também da região, em conjunto, a ajuda para a definição deste projeto. Isso também me leva a uma questão que é,
aliás, uma questão levantada pelo Presidente da Câmara da Covilhã na sua sessão de abertura, que é a oferta formativa da região tem algumas lacunas nestas áreas de planeamento, gestão florestal. Pensa que essa oferta pedagógica, criando porventura um centro de conhecimento de alterações climáticas, como foi sugerido pelo Presidente da Câmara da Covilhã, a Universidade e os Politécnicos poderiam pensar a sua oferta formativa para um esforço, quer de planeamento, quer depois nas fases de gestão do território? Acha que isso seria valências interessantes para a oferta formativa da região, ou pensa que não é? Se nós analisarmos cuidadosamente as ofertas formativas, elas têm vindo a adaptar-se e a adequar-se a necessidades. E, por exemplo, o PRR, que é um fundo da União Europeia para potenciar e mitigar os problemas decorrentes também da pandemia que ainda nos assola. Naturalmente, foi uma fase de 2 anos muito difíceis. Por exemplo, o Politécnico da Guarda este ano viu aprovada pela DGES um curso de CETESP em Agricultura e Floresta Digitais, colocando a tónica nestas vertentes das competências digitais e de proteção de pessoas e bens. Contudo, com uma oferta que possui, em que a procura estudantil não tem relevado, não tem tido grande interesse. Eu dou outros exemplos: gestão de informação geoespacial ou cadastro predial, que canaliza depois para a licenciatura de Engenharia Topográfica. Nós verificamos, à semelhança de muitas outras engenharias, sobretudo nestas regiões do interior, que não há procura por parte dos estudantes. Portanto, não é propriamente esta escassez de oferta formativa, mas é uma realidade das áreas STEAM nas vertentes tecnológica e de proteção de pessoas e bens, e eu relevo mais uma formação de riscos e proteção civil que corresponde muito a esta limitação do desenvolvimento das ofertas nas áreas tecnológicas e agrárias, portanto, que é transversal a quase todas as escolas agrárias, e, portanto, temos que encontrar aqui estratégias de canalização. E eu aqui sou muito claro, ainda em Manteigas, a quando de uma reunião promovida pelo Turismo Portugal, foi colocado um desafio que foi à senhora Secretária de Estado do Turismo para questionar a homóloga em termos do ensino superior, como é possível as instituições no interior terem procura para estas ofertas se consecutivamente há um aumento de vagas do ensino superior no litoral, nas instituições universitárias e politécnicas. Portanto, há aqui políticas de coesão territorial que têm que ser assumidas nas várias dimensões, e este é um exemplo, apesar de o Politécnico, por exemplo, conseguir preencher várias áreas na sua totalidade, como é o exemplo, apesar de aumentar a sua oferta formativa consideravelmente nos últimos 4 anos, a área do desporto, comunicação, gestão, saúde. Noutras áreas das tecnologias é difícil, apesar de apresentarmos formações que até são muito interessantes, porque colocam a tónica na agricultura 5.0, com a rega de precisão. Portanto, como sabemos, a gestão da água é um dos grandes desafios que temos neste território. Além da água, a gestão da rede elétrica também é um desafio, sobretudo em ambiente de parque natural. Eu ia perguntar aqui ao João Brito Martins, que é administrador da E-Redes, que é, do ponto de vista de uma infraestrutura elétrica e de linha elétrica, como é que é gerido um incêndio ou uma catástrofe destas dimensões e que tipo de resposta é que uma empresa como a E-Redes pode dar, quer na situação de emergência, quer depois na fase a seguir, se quisermos, de rescaldo e planeamento. Muito bem. Muito bem, bom dia a todas e a todos. Quero aqui primeiro agradecer o convite de estar aqui presente hoje e dar os parabéns ao Jornal do Fundão por manter vivo o legado de ser uma instituição que promove o debate na região da Beira Interior. Acho que isso é muito positivo. Sobre o tema que me colocou, de facto,
a rede elétrica acaba por ser sempre afetada numa situação destas. E portanto, nós como é que nós trabalhamos? Trabalhamos a priori, primeiro, onde temos os nossos planos de resposta à crise, né? Temos o plano operacional de atuação em situação de crise, que no fundo define todo o nosso modelo de atuação, bem como o nível de prontidão e disponibilidade das nossas equipas. Portanto, há uma disponibilidade das equipas quando este plano é ativado, ainda antes ou quando o início de uma situação de emergência desta natureza pode impactar as nossas redes. Portanto, nós começamos com esse modelo, que passa por ter o maior acompanhamento e evolução das condições climatéricas e da evolução, neste caso do incêndio, no teatro das operações, e depois a mobilização de todos os nossos meios técnicos e humanos para darmos a melhor resposta possível a uma situação destas. Em particular, neste incêndio, até no qual eu tive a oportunidade de acompanhar as nossas equipas no dia 17 de agosto, nós tivemos uma resposta o mais rápido possível. Nós só conseguimos atuar quando as condições de segurança também para as nossas equipas são garantidas e, portanto, não necessariamente no momento em que o incêndio está mais ativo, mas um pouco depois, quando temos essas condições para trabalhar. E aí tivemos um dispositivo de cerca de 50 colaboradores, entre próprios e dos nossos parceiros de negócio, 16 equipas. Tivemos aqui a reconstrução de cerca de 3,5 km de rede de média tensão e de 10 km de rede de baixa tensão. Utilizámos 10 geradores que permitiram muito rapidamente restabelecer o fornecimento de energia, portanto, minimizando o impacto à população, e que depois sim permitiram também que, já com o fornecimento restabelecido através de gerador, proceder à reconstrução ou recuperação dos nossos ativos que foram impactados por este incêndio. E, portanto, no fundo é isto, nós temos o nosso centro de operação, que é quem, no fundo, comanda toda a nossa operação no terreno, inicia este plano operacional de atuação em situação de crise, que faz toda a ligação com as equipas no terreno, com a proteção civil. Neste período em particular, tivemos uma presença física no centro de operação de Videmonte, onde tivemos o nosso oficial de ligação ou presente ou em contacto sempre direto. Portanto, considero que, de facto, a nossa resposta correu bastante bem, tendo em conta a situação, e acho que conseguimos atender e restabelecer o serviço no mais rápido possível e, obviamente, assegurando sempre a segurança das nossas equipas. As alterações climáticas são, obviamente, um problema para todos, mas para uma empresa de infraestrutura elétrica ainda mais. Sobretudo porque estas alterações climáticas, como estamos a ver, estão a provocar condições extraordinárias para eventos deste tipo de severidade, com grandes incêndios. Isto exige também para uma infraestrutura elétrica um esforço de planeamento prévio, ou seja, de prever o pior nos próximos anos. Como é que se prevê o pior do ponto de vista da definição de linhas e de segurança em volta delas? Bem, é uma ótima pergunta, e o que nós estamos a verificar nos últimos anos é que há um aumento da severidade dos eventos. Não necessariamente há mais eventos, mas os eventos que há são mais severos. E portanto, isso obriga a que nós, do ponto de vista de planeamento de rede, de materiais que utilizamos na construção das nossas redes, sejam revistos para que a rede seja mais robusta e mais resiliente, que ela aguente mais, não tanto só incêndios, mas também tempestades, ventos mais fortes, chuva. Portanto, aí temos feito um esforço muito grande nos últimos anos de reforço da nossa resiliência da rede, e por isto entenda-se quer o modelo de construção das nossas redes, o tipo de materiais que utilizamos, mas também o nível de automação que utilizamos na nossa rede, que permita recomposições automáticas ou pelo menos operação remota, em que eu consiga em segundos restabelecer o fornecimento a uma determinada região, mesmo que uma parte da rede tenha sido fisicamente afetada. É algo que nós temos estado a investir muito nos últimos tempos. Investimos também um bocadinho naquelas tecnologias que eu referi há pouco, numa situação de crise e de emergência, eu tenho que ter capacidade de rapidamente restabelecer fornecimento. E faço isso com geradores, com equipas espalhadas por todo o território nacional, com aquilo que nós chamamos kits de intervenção ou kits de emergência rápida, que no fundo são cabos que nós conseguimos ligar relativamente rápido, não em rede aérea, tipicamente sobre o solo, obviamente com todas as condições de segurança asseguradas, mas que permitam restabelecer uma rede enquanto eu faço a construção e a recuperação da rede existente, e portanto aí também temos feito um investimento grande. E olhando para a frente, estamos com um projeto de investigação, podia-lhe assim chamar, com o Instituto Dom Luís e com a
Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova, onde estamos a trabalhar e a perceber com os dados que nós conseguimos recolher destes eventos mais severos, que impacto é que eles tiveram na rede e, portanto, com base nessa informação eu consigo alimentar o meu plano de investimentos, a minha engenharia, para que me desenvolva soluções, ou faça uma revisão das nossas soluções de construção, de proposta de novos materiais, para aumentar a resiliência da rede. Portanto, eu diria que atuamos nestas 3 dimensões, portanto, construção, de resposta no momento da emergência e depois, olhando para a frente, e com uma perspectiva de mais médio e longo prazo, como é que nós temos que alimentar o nosso plano de investimento. Muito bem. Na mesma linha de raciocínio, para a REN, estes desafios em ambiente de parque natural, gestão florestal, fazem parte também do vosso esforço de planeamento. O João Gaspar é o responsável da área de redes sustentáveis e servidões da REN e queria que me explicasse um pouco o que é que são redes sustentáveis e servidões. A pergunta impõe-se, de facto. Antes de mais, queria agradecer a oportunidade pelo convite e é um gosto nós juntarmos a esta iniciativa do Jornal do Fundão, já não é a primeira vez, portanto é um gosto que vimos aqui a esta região, onde estamos presentes, também temos aqui infraestruturas na região e na pessoa do seu diretor do Fundão, queria cumprimentar todas as entidades presentes e todas as pessoas aqui presentes na sala. O que é que queremos transmitir com a questão das redes sustentáveis? É aquilo que já se vê no terreno. Só ao fim de anos daquilo que eu agora vou-vos explicar, é que mudámos o nome. Nós temos uma rede de transporte de eletricidade e temos uma rede de transporte de gás. Ao contrário das redes da redes, porque elas têm que ir dentro das povoações, a nossa rede está sobretudo em espaços florestais. 60% da nossa rede está na floresta. Nós costumamos dizer que a floresta é um pouco a casa das nossas infraestruturas. Estando em ambiente florestal, o ambiente florestal tem um risco, não é? Que é o risco de incêndio florestal, que por vezes é extremo, e esse risco impacta as nossas infraestruturas. Para minimizar o risco, fazemos determinadas ações, limpamos as faixas e temos programas. Fruto dessas ações, os territórios onde elas estão acabam por se tornar também mais resilientes a estes fenómenos. Como é que temos feito isso? Não é só limpar. Nós já há 10 anos que temos um programa de reconversão das faixas, não é? Há pouco ouvimos o Sr. Secretário de Estado a falar na questão do programa de reconversão da paisagem. Nós já o fazemos à nossa escala, não é? Portanto, não é na paisagem, mas é nas nossas faixas. O que é que nós fazemos? Retiramos as espécies de rápido crescimento, que aos proprietários pouco ou nenhum rendimento davam, porque nós tínhamos que fazer os ciclos, os cortes cíclicos, e a nós só nos davam a despesa. O que nós fizemos fomos ter com eles. É um trabalho que está em curso, não é? E dissemos se eles não queriam retirar aquelas espécies que lá tinham, e nós replantávamos com outras espécies que fossem compatíveis com a presença das linhas e que fossem geradoras de algum rendimento para os proprietários. Temos apostado muito no medronheiro, por exemplo, nos últimos anos já temos mais de 1000 hectares plantados de medronheiro debaixo das nossas faixas, e estamos a trazer rendimento para a floresta, e estamos a trazer rendimento para os proprietários em particular. Mas no conjunto do programa já fizemos 3.600 hectares. Só uma pergunta em relação a isso. Normalmente as faixas são eficazes em travar incêndios ou... Estamos a falar numa faixa de 45 metros, onde nós gerimos a vegetação, não é? Nós vemos as autoestradas têm um pouco menos e onde não tem absolutamente nada, e os incêndios passam de um sítio para o outro.
Não, o que é certo é que há alteração do comportamento do fogo. Nós, quando eu envio as equipas no pós-incêndio para os locais para ver qual foi o comportamento do fogo, para ver se conseguimos aprender algumas situações e tirar ensinamentos para o futuro, vê-se que houve alterações de comportamento. Muitas vezes o incêndio vem com um incêndio de copas de um lado e quando atravessa para o outro lado passou para um incêndio rasteiro. Portanto, há uma oportunidade de combate efetivo ali naqueles locais. Sim, senhor. Voltava aqui à senhora diretora do ICNF para lhe perguntar aqui uma questão que é, o ICNF é muitas vezes acusado, é uma autoridade que tem a sua missão, mas é muitas vezes acusado de algum excesso de zelo e de procedimentos burocráticos, constitui um bocadinho um travão à atividade económica e também ao ordenamento preventivo da floresta. Isso é uma percepção pública que existe? Como é que é feita essa gestão de interesses e interesses que são muitas vezes conflituosos? O que me leva também aqui à questão central sobre a Serra da Estrela. Não há aqui um modelo de governação da Serra da Estrela excessivamente complexo, com várias autoridades sobrepostas no mesmo espaço de gestão? A Serra da Estrela é um parque natural e, como tal, tem vários instrumentos de gestão que condicionam, obviamente, a atividade económica. Bom, começando então pelo plano de ordenamento. Já foi falado, condiciona alguma atividade económica. Em termos de ordenamento, portanto, não condiciona determinadas espécies, obviamente, e poderá, neste momento, estando ele em recondução a programa, penso que está no momento de todas as entidades, nomeadamente municípios, academia, nos debruçarmos sobre o que é que efetivamente queremos para o parque e que esteja vertido neste plano de ordenamento. Portanto, ele é de 2009, está em recondução e obviamente que ele tem que ser atualizado face às atuais circunstâncias. Portanto, ninguém tem dúvidas acerca disso. Eu parece que o modelo de governança, não há entidades a mais a governar o território, porque cada uma delas tem perfeitamente o seu papel definido. Vejamos, o papel do ICNF é tão somente fiscalizar as atividades de acordo com o regulamento que existe. As câmaras têm também, obviamente, a sua responsabilidade na gestão do território. E outros atores locais têm também, naturalmente, a sua responsabilidade enquanto gestores florestais. Eu falo aqui, por exemplo, nos baldios que estão em cogestão com o ICNF, ou seja, há de facto várias entidades no mesmo território, mas que se articulam e que conjugam interesses por forma a que haja aqui a proteção do parque natural. Porque, obviamente, se ele é parque natural, por alguma razão o é porque efetivamente ele tem o seu património natural salvaguardado. Claro que, e quando, por exemplo, falo em termos de ordenamento florestal, e falava nessa questão a nível da defesa da floresta, é que o ICNF não condiciona. E nós temos o caso de Manteigas, que foi onde o incêndio, de facto, teve ali mais impacto, até em termos de grau de severidade, de facto, foi uma zona bastante afetada. A região da Serra da Estrela, nomeadamente a zona ali de Manteigas, era a área onde, em termos de defesa da floresta, estava mais bem concebida. Desde rede primária, estamos a falar em faixas de 125 metros, portanto totalmente instalada, estamos a falar em faixas secundárias à volta dos aglomerados, estamos a falar inclusivamente de gestão de combustíveis e, no entanto, o incêndio deflagrou e teve ali um grau de severidade bastante elevado. O que quer dizer que somente isso já não é suficiente. Se calhar temos é que olhar para a nossa floresta e transformá-la e mudar efetivamente a paisagem. E aí, obviamente, que o ICNF não se opôs, nem nunca se poderia opor. Pois se o ICNF é a autoridade florestal, se o ICNF é a autoridade da conservação da natureza, não pode, obviamente, opor-se à transformação de uma paisagem que essa sim é necessária. Agora eu questiono. Na área que ardeu, penso que todos estaremos de acordo em que temos uma oportunidade de mudar a nossa paisagem. Ou seja, ela efetivamente era dotada de grandes manchas de pinheiro bravo, aliás, como eu disse inicialmente, foi de facto a grande parte da área
era de Pinheiro Bravo, e aqui todos nós estamos de acordo. Não é difícil alterarmos uma paisagem que neste momento está completamente destruída pelo fogo. Ou seja, é o momento de nós realmente pensarmos que tipo de floresta queremos para este território. Agora eu ponho a questão do outro lado. E na área que não ardeu? Estará a sociedade disponível e disposta no fundo, a colaborar com o ICNF para transformarmos a paisagem? Porque nós estamos a falar, por exemplo, em grandes manchas de Pinheiro Bravo, verde, com valor comercial, e se fizermos um corte dessa madeira para mudarmos a paisagem, que ela é necessária, e sem essa alteração nós vamos permanentemente ter as ocorrências que temos tido. Mas a questão é, temos nós manchas contínuas de Pinheiro Bravo. Todos sabemos que, efetivamente, temos que mudar esta paisagem, ou seja, temos que implementar descontinuidades, seja através da introdução de folhosas autóctones, seja através de infraestrutura, ou seja, temos que criar um mosaico agro-silvopastoril. Por um lado, que efetivamente reduza a mancha florestal de monocultura, por outro lado, que acrescente rendimento ao nosso território, que também é disso que se trata. Agora, a minha questão é, estará a sociedade preparada para essa mudança radical? É que, como eu disse há pouco, no que está destruído é fácil. No que não está destruído, eu ponho aqui alguns pontos de interrogação. E ponho porquê? Porque o ICNF gera cerca de 175 mil hectares de floresta na região centro. Grande parte dela é área comunitária, pertence aos baldios e que está em cogestão com o ICNF. Aliás, a Serra da Estrela é um bom exemplo disso. A maior parte das unidades de baldios está em cogestão com o ICNF. Para além disso, temos as matas nacionais, principalmente ali junto à orla marítima, portanto, na zona do litoral, temos as matas nacionais. E, efetivamente, eu neste momento não posso fazer, por exemplo, um corte cultural de material verde, porque, naturalmente, a reação da sociedade é, de facto, agressiva. Por isso eu questiono, e isto, de facto, nós temos que estar aqui todos, no fundo, a trabalhar num único sentido, e aí sim as parcerias, aliás, o ICNF vê os municípios como uns parceiros. Aliás, é um trabalho que temos vindo sempre a desenvolver em parceria com os municípios, precisamente porque eles são os gestores do território. Agora, se há de facto interesse em mudarmos este paradigma que temos na Serra da Estrela, que é manchas contínuas de Pinheiro Bravo, para alterarmos a paisagem, pois com certeza o ICNF será a primeira entidade a dizer sim, estamos aqui, porque a mim interessa-me também, como imaginam, ter um território mais resiliente, ter um território que arda menos. Portanto, esse também é o nosso interesse. Mas nós temos duas experiências relativamente recentes de reflorestação de áreas ardidas, no Pinhal de Leiria e no Pinhal Interior em Pedrógão, que, ou seja, há um esforço de reflorestação, mas nem tudo tem sido a execução, as taxas de execução são baixas e há alguns problemas. Há algumas coisas que possamos aprender com o que foi feito no Pinhal de Leiria e em Pedrógão, para não repetir aqui alguns erros? Pinhal de Leiria, eu costumo agora dizer que eu agora tenho 2 pinhais de Leiria. Tenho um no litoral e tenho outro no interior. São 2 preocupações que agora me conseguem, de facto, tirar o sono, não é? O Pinhal de Leiria, e agora não estando nós na área, mas também falando um bocadinho, também acho que é interessante nós, no fundo, termos a oportunidade de transmitirmos o que é o Pinhal de Leiria. Eu tenho ultimamente convidado várias entidades, não só entidades regionais, mas também, aliás, a dizer-vos que no dia 26 convidei os senhores deputados da Assembleia da República do Circo de Leiria para fazermos uma reunião de trabalho no Pinhal de Leiria. E porquê? É de facto importante que se comunique aquilo que se faz. Aqui, meia culpa, porque o ICNF se calhar não faz aquele trabalho de comunicar o que faz. Mas depois temos que levar, de facto, as pessoas ao local para verificarmos isso. E, efetivamente, o Pinhal de Leiria, neste momento, eu consigo dizer, aliás, eu tenho perfeitamente cada talhão na minha cabeça, o Pinhal de Leiria, neste momento, ele está todo planeado e contratualizado. Agora, vejamos, arderam 9.000 hectares. A pressão da sociedade é que no ano seguinte tudo estivesse reflorestado. Sabem, aliás, os técnicos e especialistas sabem que não é a melhor metodologia.
Nós temos que deixar que a natureza também dê uma resposta. E quando falo na natureza dar uma resposta, não é deixar as áreas ao abandono, não se trata disso. É, em áreas de Pinheiro Bravo, que é o caso da Serra da Estrela, nós temos que dar a oportunidade de que haja efetivamente a chamada regeneração natural. Porquê? Porque são, obviamente, plantas que já estão adaptadas às condições edafoclimáticas da região e nós sabemos que elas vão ter uma taxa de sucesso elevada. E neste momento, e nós, no caso de Pinhal de Leiria, o incêndio ocorreu em 2017, estamos, por exemplo, neste momento com a execução de um projeto em área onde houve regeneração natural, cerca de 1.700 hectares, onde eu tenho neste momento pinheiros com 3 metros de altura. Se eu fosse ceder às pressões da sociedade na hora, eu em 2019, lá lá porque tínhamos de estar, obviamente, a fazer a parte da exploração florestal, que é cortar a madeira ardida, mas que em 2019 eu tivesse a área toda plantada, eu iria desperdiçar este potencial que a própria floresta nos dá. E por isso mesmo temos que dar tempo que a natureza também faça o seu trabalho. Claro está que há áreas que nós sabemos que não têm potencial nenhum para regenerar e nós estamos a fazer plantações, mas é de facto brutal a diferença. Eu tenho plantas de 15 centímetros, as que planto, e tenho plantas de 3 metros, as que efetivamente provieram de uma regeneração natural. Aqui na Serra da Estrela eu acho que temos que fazer mais ou menos o exercício, ou seja, nós não nos podemos deixar levar pela pressão da sociedade para reflorestarmos já a Serra da Estrela. A seguir a um evento destes, normalmente há, e bem, ações de voluntariado para a reflorestação. Aconteceu isso na Mata de Leiria, aliás, nós temos lá cerca de 1.500 hectares que foram plantados com ações de voluntariado, portanto é de facto uma ação que ocorre no momento imediatamente a seguir um evento destes. E na Serra da Estrela já estamos também a receber pedidos no sentido de reflorestarmos a Serra da Estrela. Agora temos é que ver qual é o momento certo. Quando eu digo temos que aguardar, não deixar ao abandono, não é disso que se trata, mas temos que ver o que é que a Serra da Estrela nos vai dar de resposta enquanto regeneração natural. E obviamente que aí nós vamos ter que repensar o que é que vamos plantar, que espécies é que vamos plantar e, obviamente, o que depois, as intervenções que serão mais bem adaptadas para termos aqui uma Serra da Estrela com um ordenamento, portanto, diferenciado. Também um bocado nesta linha de uma das componentes deste plano de revitalização da Serra da Estrela é obviamente o reflorestamento, mas não é a única questão, nem, na sua opinião, professor Manuel Salgado, o que é preciso fazer do ponto de vista deste planeamento da floresta, atendendo às questões que foram aqui levantadas, da pequena propriedade e, no fundo, de encarar a floresta como um ativo económico e, portanto, com interesses que têm que coexistir neste espaço. O que é que acha que deve ser este plano de revitalização da Serra da Estrela do ponto de vista do planeamento da floresta? Naturalmente que é preciso verificar as áreas que arderam, procurar respostas que não serão a curto prazo. Portanto, é imprescindível fazer o zonamento para compreendermos as capacidades e as características de cada área e tendo em conta estudos e a compreensão que estes fenómenos normalmente decorrem da base da serra até chegarem ao Planalto Central, é importante ter áreas intermédias, porque, como foi referido pelo Sr. Presidente da Covilhã, muitas vezes os incêndios vêm de zonas agrícolas abandonadas e, portanto, temos que ter aqui quase que uma gradação de prioridades. O ambiente tem que ser uma prioridade numa região como a da Serra da Estrela e particularmente no que diz respeito ao Parque Natural da Serra da Estrela, porque a conservação dos ecossistemas, dos habitats, tem que ser a prioridade, complementada com uma agricultura e floresta compatíveis, uma floresta resiliente e não de monoculturas, como se referiu, e o Sr. Secretário de Estado referiu as duas grandes campanhas. Nós vamos olhando para a paisagem e interpretando a sua evolução
e, lamentavelmente, muitas vezes com o nemátodo, como sabemos, foi uma praga que afetou e afeta o pinheiro. Eu tinha esperança que a floresta autóctone fosse ganhando espaço, e eu elogio aqui os arranjos florais, porque é sempre com emoção que nós vemos os madronheiros, que já foram aqui referidos, as urzes, portanto, toda esta natureza própria destas regiões e que tem que ter regeneração novamente. A ideia de renascer, que foi uma ideia-chave em 2017, tem que ser de uma forma muito diferente, e nós corremos aqui riscos com a falta de multifuncionalidade do território. E, portanto, a Serra da Estrela tem que ter aqui estratégias de desenvolvimento, como o próprio Geoparque tem vindo a desenvolver com 9 municípios, numa visão holística de proteção, educação, desenvolvimento sustentável, que tem que ocorrer também a nível ambiental, cultural e turístico, para chegarmos então ao setor dos serviços, que é imprescindível, que tem em todo o sopé da Serra da Estrela um conjunto de empreendimentos turísticos de grande importância e que enfrentam neste momento dificuldades, porque a oferta turística de animação, retenção e fixação ficaram agora prejudicados com este grande incêndio e outras ocorrências mais pequenas que foram e estão a influenciar a procura turística. E, naturalmente, a própria autoestima de quem reside nestes territórios. Tem que se compreender muitas vezes que o turismo e o lazer estão indissociáveis. Daí que uma oferta da Escola Superior de Turismo e Hotelaria seja precisamente, e é única no país, a licenciatura em Turismo e Lazer. Porque temos que interrelacionar os interesses dos agentes com vista a este desenvolvimento sustentável. Cito também, e passo a publicidade, há um mestrado em Gestão e Sustentabilidade no Turismo, que é conjunto com o IP Leiria, e que fazemos esse trabalho cada vez mais, projetando uma metodologia, um paradigma de desenvolvimento diferente do que se tem prosseguido. E, portanto, a multifuncionalidade dos espaços é uma metodologia fundamental para mitigarmos e irmos respondendo a estes desafios. Da importância de as academias também estarem unidas e estão aqui a nível regional, projetando-se também a nível internacional. Nós estamos num projeto UNITA de aliança de universidades europeias em conjunto para desenvolvermos este território de interior, de montanha, rural e transfronteiriço com outras 5 universidades e mais 2 parceiros na Suíça e na Ucrânia, que naturalmente nos permite a troca de experiências, de boas práticas que são fundamentais para o nosso território. Sim, senhor. João, tínhamos ficado há pouco e eu interrompi-o na questão da reflorestação das faixas de combustível na experiência do medronheiro, que aliás o medronheiro é um tema que me interessa particularmente. A questão aqui é, essa experiência de reflorestação feita nas faixas tem também uma questão, ou seja, vocês têm que lidar também com muitos pequenos proprietários florestais, não é? Portanto, como é que é feita essa gestão com a comunidade produtiva local? Certo, eu já vou a essa resposta, deixa-me só complementar há bocado a outra, que depois também com a pergunta no meio, acabei por não explicar de onde é que veio o nome, não é? Mas é fácil de ver, eu falei das ações que fazemos, portanto, temos uma rede de eletricidade, uma rede de gás, fruto das ações que fazemos, temos também uma rede de defesa da floresta, que deriva das duas, são 23 mil hectares que nós temos para gerir, mas independentemente da rede que estejamos a falar, o que a gente quer é que elas sejam sustentáveis, quer do ponto de vista ambiental, mitigando os impactos que a própria infraestrutura causa, ou a questão da floresta autóctone que trazemos, do ponto de vista social, com o emprego que é gerado ou na sua construção ou depois na sua manutenção, e quando plantamos floresta há aqui um emprego periódico que vai estando, e também a parte económica que não se pode deixar de esmorecer, quer para a REN,
a manutenção, se nós reflorestamos e lixamos estes ciclos, alongamos estes ciclos de corte, ou se aqueles terrenos que estavam abandonados passam a gerar valor para o proprietário, ele passa a cuidar deles, portanto, nós temos menores custos e criamos valor para a floresta e para os proprietários em corte. Portanto, o nome da rede sustentáveis vem um pouco daqui. A questão do modronheiro, nós contactamos cerca de entre 25 a 30 mil proprietários por ano, porque os terrenos não são nossos e, portanto, como temos que fazer, nós temos uma base de dados de mais ou menos 70 mil proprietários, um terço por ano nós temos que os contactar em função das ações que temos que fazer. E, portanto, isso faz, há pouco, acho que foi o Presidente da Câmara do Fundão, da Covilhã, que falou, eu até apontei aqui, deixem-me ver, que era, não conhecemos os donos, mas eles existem. Agora, eles não vêm ter connosco. Agora, se formos para o terreno, porta em porta, eles vão aparecendo. Agora é preciso pôr os pés ao caminho e sujar as botas e de facto eles aparecem. O que é preciso agora um pouco fazer? Nós, quando falamos em valor da floresta, e só criando valor é que de facto ela pode criar, o medronho é um bom exemplo de um valor que estamos a criar e não é um produto linhoso. Portanto, é um outro tipo de produto. Há pouco também se falou, o Sr. Secretário de Estado, da questão da vinha na rede de defesa da floresta. O mais fácil é instalar a rede de defesa da floresta, o mais difícil depois é mantê-la. Nós, ao trazermos este tipo de produtos, seja o medronho que é compatível com esse tipo de redes ou a vinha, e se o explorarmos depois do ponto de vista do marketing territorial que tem que ser feito, as pessoas quando vão comprar aquele vinho ou quando compram o medronho, o que menos importa é o produto. Porque as pessoas quando compram já estão a comprar outros valores que estão associados. Temos é que saber vender isso, fazer um pouco aquilo que foi feito aqui no Fundão, não é? Há a cereja e há a cereja do Fundão. Porquê? Nós quando pagamos a cereja do Fundão, se calhar pagamos-la mais caro porque sabemos que tem outros valores associados, mas foi feito pelo marketing. Portanto, é isso que se tem que fazer também pela floresta. A floresta não é só madeira, há um conjunto de outros produtos que a floresta nos dá e que eles têm que ser valorizados. Agora, temos é que trazer o marketing para a floresta para que ela se consiga valorizar. Muito bem. Uma última questão ao João Brito Martins, que é, no fundo, perceber e entender como é que neste modelo de transição pretendemos para a Serra da Estrela, também pretendemos que haja uma transição energética e, no fundo, é perceber como é que uma empresa como a E-Redes pode contribuir com a sua experiência para desenhar estas soluções de sustentabilidade no espaço da Serra da Estrela. Muito bem, eu acho que tem todo o apoio da E-Redes e a E-Redes com certeza pode ter um papel neste repensar a Serra da Estrela. Nós todos os anos fazemos uma inspeção a cerca de 1/3 das nossas redes, nos 180 mil quilómetros de rede aérea que nós temos hoje em Portugal, 1/3 é inspecionado por helicóptero ou por drone, e onde temos muita informação sobre tempos de crescimento das nossas árvores, os tempos de intervenção que depois nós temos que fazer para fazer a limpeza das faixas, e, portanto, desse nível de informação que nós temos, podemos partilhar. Ao nível de repensarmos a nossa rede de distribuição para garantir que ela está totalmente integrada com o plano de reflorestação ou de paisagístico para a serra, seja com rede subterrânea, seja aproveitando o momento em que há uma rede aérea em que tem que haver uma faixa, então se calhar aproveitar a faixa ali, a faixa de gestão de combustível mais larga e, portanto, todos ganham, seja através, por exemplo, de uma parceria que nós temos com a Forestwise, onde temos diversos projetos e apoiamos algumas instituições em projetos de reflorestação ou em gestão e qualificação das entidades que podem fazer essa gestão conjunta, né, de uma área florestal, seja mesmo em projetos como alguns que temos de apoio à reflorestação e onde apoiamos também com a escolha das espécies e com formação das entidades locais para melhor conhecimento, que às vezes há uma certa falta de conhecimento técnico nestas associações florestais, etc., que talvez não tenham um conhecimento técnico nem de gestão e às vezes nem sobre a floresta em si, de que espécies é que possam usar. E, portanto, em resumo, acho que temos aqui várias opções onde a E-Redes pode colaborar. Será um prazer para a E-Redes colaborar e, sobretudo, percebermos que num mundo em que a energia elétrica é cada vez mais
fundamental para esta transição energética, onde nós não conseguimos viver já sem eletricidade, consequentemente sem redes de distribuição, de transporte e de distribuição de energia elétrica. Acho que é possível, temos aqui um diálogo onde podemos conjugar com todas as entidades envolvidas, garantir que a rede, que é necessária e fundamental neste momento, ela coexista sem problemas e que seja um fator de desenvolvimento e seja um fator de facilitador para que estas soluções saiam. Portanto, contem Muito bem. Terminava consigo, a Sra. Diretora Regional, que é basicamente perceber qual é a expectativa do ICNF, quais são as suas principais preocupações para este plano de revitalização da Serra da Estrela que está a ser desenhado. Efetivamente, a RCM de 27 de setembro refere o plano de revitalização para a Serra da Estrela, onde estão envolvidas, efetivamente, um conjunto de entidades. E tem que, de facto, ser esse o caminho, ou seja, um plano de revitalização, se queremos, de facto, mudar principalmente o ordenamento florestal do nosso território, tem que ter como base um plano de revitalização para a Serra da Estrela, e, de facto, o conjunto de entidades que estão já no momento referidas vão certamente dar um contributo para que isso aconteça. Claro que será aí, direi eu, a forma de nós mudarmos efetivamente o paradigma da Serra da Estrela. Será a oportunidade de nós termos uma Serra da Estrela muito mais resiliente, que consigamos, de facto, conservar aquilo que efetivamente traz para o território, que vai proporcionar o famoso turismo da natureza, que são os valores naturais, e ao mesmo tempo mudarmos, portanto, a paisagem. Ou seja, estou em crer que poderá ser a forma de nós alterarmos efetivamente a nossa paisagem na Serra da Estrela, será através deste plano de revitalização, que obviamente o ICNF irá dar o seu grande contributo, como não poderia deixar de ser, na parte do ordenamento, juntamente com as outras entidades. Aliás, e aqui de facto a Academia estar envolvida transpor para este plano de revitalização todo o seu know-how, portanto acho que de facto há um conjunto de entidades que poderá pôr este plano de revitalização no seu melhor para que consigamos ter de facto uma serra como todos nós desejamos, uma serra sem incêndios, mais resiliente e obviamente que consiga trazer mais turismo da natureza, que é isso que queremos. Muito obrigado. Podemos abrir agora aqui um pequeno, brevíssimo período de perguntas, se alguém quiser fazer perguntas ou uma intervenção. Tenho ali, pedia sempre que se identificassem antes da intervenção, faz favor. Ok, assim já está muito alto. Bom dia. Em primeiro, felicitar o Jornal do Fundão pela iniciativa, na pessoa do seu diretor, que realmente este tipo de debates, de eventos, permita precisamente o debate e depois também a intervenção de outras entidades, que não só as entidades convidadas. Eu vou dar aqui um caso muito específico, porque este painel também me interessava nessa linha, e diretamente com o Dr. João Gaspar e o Dr. João Martins, para lhes falar de uma realidade e de uma coisa que acontece neste momento cada vez mais, provavelmente também por causa das alterações climáticas, poderá ser esse o fator ou outros, mas tem acontecido sucessivamente nos últimos anos. Portanto, eu sou morador nas Penhas da Saúde, eu sou diretor da Pousada de Juventude da Serra da Estrela, portanto, onde tenho também o meu trabalho, e onde recebemos cerca de 20 mil pessoas por ano que vêm lá alojar-se, e tem acontecido uma coisa estranha, para mim, que era um morador urbano e que passei a morar então num sítio onde me sinto neste momento completamente deslocado. É difícil de compreender que neste momento a ligação entre a Covilhã e as Penhas da Saúde por ligação elétrica seja feita ainda por via aérea. Já devíamos estar muito mais à frente. As Penhas da Saúde recebem por ano mais de 100 mil pessoas que vêm dos grandes centros urbanos, turistas, tudo isso. Vou-vos contar apenas um facto. Em abril, por uma tempestade, trovoada e depois chuvas fortes, a linha elétrica foi abaixo. Indo ali a linha elétrica abaixo, e as Penhas da Saúde estão isoladas, porque não têm sequer o fecho do anel, são alimentadas apenas por uma linha que vai da Covilhã até às Penhas da Saúde. Quando essa quebra, ficamos sem luz. Ficamos 13 horas sem luz. Por acaso foi num domingo. Se tivesse sido num sábado, tínhamos de ter mandado os turistas embora. Ficámos 13 horas sem luz, obrigatoriamente, também sem contacto telefónico. Imaginem o que é hoje uma pessoa estar 13 horas
numa zona a 1500 metros de altitude, com frio na casa dos 2, 3 graus negativos, sem poder contactar com ninguém, portanto, nem sequer pode ligar para a redes, nem sequer pode ligar para mais ninguém, porque pura e simplesmente estamos isolados durante 13 horas. Não seria, de uma vez por todas, de pensarem que a Serra da Estrela realmente é uma realidade à parte do resto do território, e então muito à parte de Lisboa, e realmente pensarmos que temos que, para zonas como é a Serra da Estrela, para territórios diferentes, pensar de maneira diferente. E, portanto, acho que era um bom desafio que vos deixava, e saber se, por acaso, nessa análise que fizeram do território, alguma vez pensaram que a Serra da Estrela... Digo-vos mais um exemplo. No ano passado, também um fator estranho, também só poderá acontecer na Serra da Estrela, estiveram 13 graus negativos numa noite. Umidade, gelo, criou um cilindro em toda a linha elétrica e também na linha de telecomunicações, de 20 centímetros de gelo à volta. O que é que aconteceu? Partiu aqui o chão, que é gelo, não é? E, portanto, continuaram a insistir em reparar a linha aérea. Vamos continuar a insistir nisso? Obrigado. Obrigado. Não sei se algum alguém quer passar a bola. Começo eu e depois o João, se quiser complementar, eu acho que é um tema que até se refere mais às redes. Bom, nós temos hoje, em linha de distribuição de energia, temos 230 mil quilómetros em Portugal, dos quais 180 mil são em rede aérea. Portanto, é um modelo de rede que é amplamente utilizado no território nacional, não apenas na Serra da Estrela. E porquê? Porque é uma rede que é mais rápida de ser construída e mais barata. E eu acho que esta é a discussão que nós temos que ter aqui, lembrando que, no nosso caso, o plano de investimento da redes é um plano de investimento que tem uma sequência de aprovação grande. Há o plano diretor que define os investimentos na rede de distribuição, que é quinquenal e que é aprovado em várias instâncias, mas a última em sede da Assembleia da República, e que nos define e prioriza e aprova os investimentos que vamos realizar. E, portanto, no contexto da discussão do investimento como um todo, é feita essa priorização consoante o impacto que tem na qualidade de serviço ou a garantia de suprimento e fornecimento a novas cargas que estão a surgir em virtude do crescimento económico. E, portanto, há essas limitações que nos impedem de ter essa garantia da linha de fornecimento em regime subterrâneo, que obviamente tem uma garantia de qualidade de fornecimento muito melhor, isso é inquestionável, mas também não é garante que não tem falhas. E eu até dou aqui um exemplo de recente que passou comigo em plena região urbana, em que estive 72 horas sem serviço de internet e televisão numa rede subterrânea. Foram 72 horas. E, portanto, de facto, felizmente, nós temos hoje um nível de serviço de excelência em Portugal em termos de qualidade de serviço e, de facto, quando temos uma falha, ela é muito impactante e nós já não estamos habituados. E, portanto, peço desculpa pelas falhas que tivemos aí. Obviamente, quando há um problema numa rede aérea, há uma rede aérea, se é um problema físico, se é um cabo que se partiu, ele tem um tempo relativamente longo de recuperação, por vezes conseguimos ligar geradores, outras vezes não, depende um bocadinho das condições, mas pronto, peço-lhe desculpa por isso e aí fica já uma nota, eu não conheço essa situação particular, mas vou pedir para identificar porque é que demorou tanto tempo. Só uma pequena pergunta, sim. Conseguiria estar com a sua família em casa no fim de semana 13 horas sem eletricidade? Sim, eu entendo o seu descontentamento, entendo perfeitamente e reconheço. Eu estou-lhe a dar as restrições que nós temos. Obviamente, todos nós queremos ter o melhor serviço possível, não é? E a pergunta que temos de fazer é se estamos dispostos a pagá-lo, porque, no fundo, este investimento vai ter um impacto na tarifa de uso da rede de distribuição e, portanto, a pergunta que temos que fazer à sociedade, se a sociedade quer ter eu sugeri que podemos, no futuro, organizar um debate sobre a pobreza energética na região, que também seria um debate interessante, mas agradeço a participação, mas o tema hoje é planeamento e pensar a Serra da Estrela do ponto de vista da sua gestão. Mais alguma questão? Por favor. Muito bom dia a todas e a todos. Permitam-me que cumprimente todos de forma informal. Peço desculpa, eu pedia só que se identificassem antes. O meu nome é João Castro Gomes, eu sou professor e investigador na Universidade da Beira Interior. Felicito esta iniciativa. Pensar a Serra da Estrela, pensar significa colocar perguntas, e são perguntas que têm respostas complexas, porque são problemas complexos para resolver.
O incêndio na Serra da Estrela foi um incêndio que se distingue, tal como outros, 10% das ocorrências de 2022, que se distingue dos outros incêndios, cujo ataque foi feito logo de imediato e que são 90% das ocorrências nas quais só 1 hectare ardeu. Este incêndio é um dos incêndios que merece ser visto com atenção, porque é o incêndio que se propagou por mais tempo e que teve uma área ardida muito relevante e foi, de facto, muito difícil de combater. Foi difícil de combater, primeiro, porque estamos numa região que está despovoada, cada vez mais despovoada e também envelhecida, e foi difícil, e isso faz com que exista ligação, continuidade entre os territórios, nomeadamente entre os territórios rurais e florestais, porque existem grandes quantidades de mato, como sabemos. Aliás, 50% da área ardida foi mato. Só metade da área foram povoamentos florestais, e esses povoamentos, felizmente não foram os povoamentos principais, os nossos carvalhos, a nossa verdadeira floresta, digamos assim, com as espécies autóctones, foram pinhal também. E este incêndio não foi um incêndio florestal, é um incêndio rural. Devemos falar dele assim, ou seja, este assunto, este tema, na minha opinião, claro, não tem a ver apenas com o património natural e florestal, que muito bem está aqui a ser debatido, irá ser debatido ao longo do dia, mas tem também a ver com o património rural, okay, em que nós nos inserimos. Eu queria relembrar também, para juntar ao debate, que na área em que nós nos inserimos, na região centro, nós temos que nos focar para o seu desenvolvimento em temas fundamentais como as soluções industriais sustentáveis, como não só a valorização e uso eficiente dos recursos endógenos, mas também as soluções industriais sustentáveis. Temos que nos focar nas tecnologias ao serviço da qualidade de vida e na inovação territorial. E neste contexto, não é, devemos colocar questões para além das questões que estão diretamente relacionadas com a floresta, com o incêndio, com o evento, questões que, enfim, permitam valorizar, questões que as perguntas que devemos fazer, que estão para além da dimensão do incêndio, são as perguntas que têm a ver, na minha opinião, com a valorização destes territórios, com a valorização dos recursos. Que soluções viáveis nós podemos adotar para produzirmos mais soluções ligadas à bioeconomia, como já foi referido, por exemplo, com a cultura do medronho, ou também soluções de valorização ligadas à valorização à economia do carbono, para tornarmos a nossa região mais produtiva. Porque a verdadeira, digamos, na minha opinião, o verdadeiro ovo de Colombo para tornarmos os nossos ecossistemas mais resilientes não passa por interferirmos artificialmente nesses ecossistemas, mas sobretudo por tornarmos os territórios que os rodeiam mais produtivos. E ao fazermos isso, estamos a proteger os ecossistemas. Eu queria também, relembrar que esta questão é uma questão nacional, mas também é uma questão europeia, e toda a Europa está preocupada com as suas florestas, com as grandes florestas, digamos, com as regiões que as rodeiam, e está também muito interessada, estamos todos muito interessados, nós os cientistas, de valorizarmos os recursos, inspirando, valorizando, tornando-nos mais produtivos, ter soluções industriais mais produtivas e tecnologias, inspirando-nos na própria natureza. E queria terminar fazendo só o comentário, enfim, porque tem que ser muito breve, obviamente, relativamente à questão das alterações climáticas, e que muito bem foi aqui referido pelo Sr. Presidente da Câmara da Covilhã,
E a ideia de criarmos neste território um centro de alterações climáticas, isto porque as alterações climáticas não vão acontecer, elas já estão a ocorrer há algum tempo, podem vir a agravar-se, possivelmente irão agravar-se, e a natureza não tem a capacidade de se regenerar tão rapidamente como o efeito negativo que as alterações climáticas terão sobre ela, sobre os ecossistemas. E por isso eu também gostava que se juntar esta questão à seguinte pergunta. Que concluísse, por favor. Com certeza, muito obrigado. Nos planos ou recomendações para, revitalizarmos as zonas ardidas, não deveríamos também incluir planos e recomendações para definir soluções e de imediato, simultaneamente, para as zonas não ardidas, para tornarmos os territórios mais produtivos e, concretamente, envolvendo as instituições do ensino superior, e uma vez tenho aqui o Sr. Reitor ao meu lado, o Sr. Vice-Presidente do Politécnico, nomeadamente estas instituições do ensino superior reclamarem para si, junto do Ministério da Ciência e Tecnologia, capacitarem-se mais para poderem, por exemplo, oferecer cátedras, criar novas cátedras de conhecimento em biologia, em floresta, em alterações climáticas, georrecursos, resiliência das infraestruturas críticas. Muito obrigado. Eu ia pedir, estamos aqui a derrapar um bocado o tempo, se alguém tem alguma questão, poderemos deixar exposições maiores que queiram partilhar para no final da sessão seguinte. Neste momento, queria apenas saber se alguém que tem alguma questão a um dos membros desta mesa ou alguma brevíssima intervenção para podermos fazer uma pausa para café e depois retomar na sessão seguinte, em que algumas destas questões que o professor agora falou seriam até mais pertinentes. Alguém quer, por favor? Posso ser eu? Pode. Manuela Pires da Fonseca, eu sou breve, queria só fazer uma sugestão, desta vez à sua diretora regional, que levantou como principal objeção à conversão da floresta a reação negativa das populações. Então o meu desafio é, enquanto com parte dos baldios da Vila de Carvalho, onde começou o fogo, eu desafio-a, enquanto responsável pela gestão do baldio, a fazer uma conversão modelo, que sirva de exemplo para os proprietários. Eu aqui publicamente me disponibilizo para colaborar. Como se costuma dizer, desafio aceite. Ou seja, eu acho que é esse mesmo o princípio. Temos que ter um exemplo para que depois ele seja replicado pelo território. E por que não começarmos numa unidade de baldio, que certamente até estará em cogestão com o ICNF, e fazermos precisamente um plano que seja pequeno à escala da unidade de baldio, mas um plano que seja então de revitalização desse território. E sim, esse depois ser efetivamente replicado por outro. Que irá um pouco ao encontro daquilo que já foi falado anteriormente, que são as áreas integradas da gestão da paisagem, que é precisamente isso, é no fundo fazermos o quê? Dentro desse território, fazermos a transformação da paisagem, criando mosaicos, criando uma multifuncionalidade da floresta e que ao mesmo tempo se traga valor acrescentado para esse território. Portanto, fica de facto o desafio aceite e brevemente iremos a contactá-la para, em reunião, definirmos um plano para aquele baldio. Parece-me uma excelente ideia e agradeço a sua intervenção. Nesse caso, eu acrescento outra, que é os Guardiões da Serra da Estrela foram parceiros de um projeto em 2018, em que pretendia ser o início de uma criação de um condomínio de bacia hidrográfica para uma ribeira que faz exatamente a fronteira entre a Vila de Carvalho e a Covilhã. A Câmara da Covilhã e a Junta de Freguesia eram parceiros, mas não quiseram apoiar e aquilo morreu. Na altura nem sequer existia a figura de condomínio, mas já era isso que se propunha, ou seja, a sociedade civil quer, ao contrário do que parece transparecer do que foi dito aqui, a sociedade civil quer intervir e não é ignorante, nem se senta, nem é meramente espectadora. Propunha-se também, isto é um pedido pessoal, eu acho que foi muito infeliz a utilização da palavra revitalização, que é uma palavra mais associada à gestão de empresas e ao urbanismo. Foi uma grande oportunidade que se perdeu de usar a palavra regeneração, que era isso que nós devíamos estar a fazer, regenerar a Serra da Estrela. Muito bem, muito obrigada.
Vamos mesmo ter que encerrar aqui este primeiro debate. Vamos ter um segundo painel onde alguns dos temas podem ser outra vez aflorados e, portanto, quem tiver alguma exposição a fazer ou algumas perguntas poderá fazê-lo no painel seguinte. Agora parávamos 15 minutos para um coffee break. O arquiteto, no outro painel... Muito brevemente. Então, só uma última intervenção e depois vamos para café. Muito brevemente. As SEBs de compartimentação são fundamentais para a constituição das paisagens portuguesas em todo o lado. Uma das razões é a contenção de ventos, que possibilita muitas vezes a agricultura. E, portanto, nós vemos pelo país todo essas SEBs de compartimentação. Eu tive um caso muito específico em que tenho instalado numa propriedade que tenho aqui na Serra da Estrela, passa-me uma rede de média tensão sobre uma SEB de compartimentação da paisagem. Passado uns anos, para meu espanto, tinham-me cortado toda a SEB de compartimentação da paisagem para que não pusesse em risco a linha elétrica. A capacidade agrícola que aquela zona tinha, perdeu-a porque ficou exposta ao vento. Ou seja, o que eu queria dizer com isto é que a linha elétrica, as infraestruturas elétricas como outras, devem ser acompanhadas e tratadas no ordenamento do território como muitos outros fatores. E, portanto, não podem ser tratadas isoladamente, em que marcamos uma linha reta de um ponto ao outro e, então, estamos a trabalhar em território e não em paisagem. E, portanto, deixava isto, falarei mais tarde sobre outras coisas, mas pareceu-me que fazia sentido falar agora sobre isto. Muito obrigado a todos e, em particular, aos nossos convidados. Portanto, proponho agora uma pausa para café de 10, 15 minutos, depois retomamos com o painel seguinte. Obrigado a todos e bom dia.